Fala, gente boa! Bom, eu tinha comentado já ao final do vídeo anterior, né, que o Hugo Delitzsch ele tinha o costume de desenhar aquarelas, no qual ele aparecia nas mais diversas situações, né? Eu tinha dito, né, que em várias dessas aquarelas ele aparece, né, o próprio Hugo aparece caminhando por ruas, né, pelas ruas de Leipzig, né, de Leipzig, né, o que hoje é a Alemanha, né? Bom, uma dessas aquarelas, infelizmente a qualidade dela não é lá essas coisas, né? A reprodução dela não ficou lá essas coisas, né? É isso aqui que vocês estão vendo, né? Não sei se vocês estão podendo enxergar direito, né? Mas enfim, né? Então vocês podem reparar que aparece um cara caminhando, né? Esse cara caminhando é justamente o próprio Hugo, né? O Hugo Delitzsch, né? Popular Huguinho, né? Tem mais outras, né? Várias fotos aqui que eu quero mostrar a vocês, né? Fotos bem interessantes, né? A próxima foto, tá? É uma foto do próprio Hugo, né? É a foto dele já idoso, né? Não, infelizmente não aparece, né? A data em que essa foto foi batida, né? Então ele aparece junto com os netos e com os filhos, né? E com a esposa, né? A esposa é de isso uma coisa que eu já havia esquecido de dizer a vocês, tá? A esposa dele faleceu em 1871, então possivelmente na época em que essa foto foi batida, o Hugo, né? Que é esse senhor, né? Vocês podem reparar que aparece um senhor sentado, tá? Esse senhor sentado era justamente o Hugo, tá? Então nessa época em que essa foto foi batida, a esposa do Hugo, né, que era Emma Anton, né, ela já havia falecido, né, infelizmente, né? Ele se tornou viúvo muito jovem, né, muito cedo, né? Então aqui aparece o Hugo, né, que é esse senhor sentado, como eu disse ainda há pouco, junto com a família dele, né, os netos, a nora e um dos filhos, né? Possivelmente esse filho, né, que aparece na foto era o Hugo, né? Ele também, algo que eu tinha me esquecido, né? Ele e a Emma tiveram dois filhos, tá? O mais velho foi o Paul, e o mais novo foi o Hugo, né? O Hugo, que tinha mesmo o nome do pai, né? O Hugo nasceu em 1861 e possivelmente é aquele cara mais jovem, né, que aparece ali naquela foto, tá? A próxima foto, né, que eu tenho a mostrar a vocês, né? Essa foto ela foi originalmente publicada na revista Vida Nova, né? Uma revista que circulou, se eu não me engano, ali entre 1948 e 1951. Era uma revista daqui mesmo de Joinville, né? Essa foto ela foi batida, né, por ocasião das celebrações do centenário de Joinville, né? Então essa foto aqui ela é de 1951. E isso aqui que vocês estão vendo é um carro representando a farmácia do Hugo Delitzsch, né? A antiga farmácia Delitzsch, que funcionava naquele mesmo local, né? naquele prédio, que fica ali na esquina da 15 de novembro com a Rua do Príncipe, né? Onde durante muitos anos funcionou a Salfer, né? A próxima foto, né? Só um instante. Bom, seriam essas fotos aqui mesmo, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais. Sim, já achei. A última foto será essa aqui, tá? Isso aqui que vocês verão, né, que eu mostrarei a vocês, né, é um trecho do diário que o Hugo Delitzsch escreveu, né? Eu até tinha comentado no vídeo anterior, né? Ele escreveu um diário cheio de pormenores, né, recheado de pormenores, em que ele descreve e detalha, né, a viagem dele até a então colônia Dona Francisca. Então aqui para o que vocês estão vendo é uma página desse diário, tá? E antes que eu me esqueça, tá, essas fotos que eu acabei de mostrar a vocês, tá, elas estão nesse livro aqui, tá? Esse livro aqui é o Joinville os Pioneiros, né? De autoria da Maria Teresa Bebel e da Raquel Santiago, né? As duas já faleceram, né? As autoras do livro elas já são falecidas, né? Então aqui para vocês a fonte, né? Fonte o local das fotos, né? Bom, ainda, né, em relação ao Hugo Delitzsch, tá? Ele nasceu no dia 21 de setembro de 1826, né?
e ele veio a óbito no dia 24 de junho de 1905. Então ele acabou falecendo aos 79 anos de idade, a princípio, né, ele e a esposa dele, eles acabaram se radicando na estrada Anamburgo, que equivale hoje à parte rural do bairro Vila Nova. Eu acredito que até que vários de vocês, né, quem vive aqui em Joinville, conheça essa região da Anamburgo, né? Fica lá no, como eu disse ainda há pouco, lá na parte rural do bairro Vila Nova, né? Eles viveram nessa região durante 4 anos, né? E em 1863 eles acabaram se mudando, né? Para a região central de Joinville. Então, nessa ocasião, em junho de 1863, eles acabaram comprando uma residência barra farmácia que pertencia a um tal de Vedequim, né? Então, nessa ocasião, eles acabaram se radicando naquele local onde hoje existe aquele prédio, né, que eu citei ainda há pouco, né, ali na esquina da 15 de novembro com a Rua do Príncipe, né? Mas então o nosso amigo Hugo, né, ele morou naquele casarão, morou naquele prédio? Não. O Hugo, né, como eu disse, ele faleceu em 1905 e, na verdade, quem morou e quem trabalhou, né, ele também era farmacêutico, foi justamente o filho mais novo do Hugo, né, que também tinha o nome de Hugo, né, o Hugo Delite Júnior, né? O Hugo, ele foi justamente quem acabou morando nesse prédio, né? Esse prédio, né, eu já ia me esquecendo, esse prédio ele ficou pronto em 1910, né? Esse prédio ele pertenceu à família Delite até 1936. Em 36 a farmácia ela acabou fechando. Dos anos 30 até os anos 60, a princípio ali funcionou o Instituto Nacional do Mache, era uma autarquia do governo federal que tinha função de investir, né, de fomentar e de incentivar a produção, né, e a exportação da erva mate, né? No lugar do Instituto Nacional do Mache, ali também funcionou o Instituto Nacional do Pinho, né? Isso, repetindo, isso entre os anos 30 e os anos 60. E a partir de 1982, ali começou a funcionar a Salfer, né? E no lugar da Salfer, como todos sabem, ali funcionou durante um certo tempo a Ricardo Eletro, né? Então, resumidamente, essa é a história desse casarão, né? Um casarão que até 1936 pertenceu à família Delite, né? Bom, eu tinha dito, né, que ele chegou em 1859, né, mas afinal de contas, o que estava acontecendo em Joinville em 1859? Bom, no dia 15 de abril de 1859, foi fundada a localidade de Pedreira. Essa localidade de Pedreira é hoje o distrito de Piraberaba, né? Para quem não sabe, Piraberaba, que significa Rio do Peixe Brilhante, né? Esse é o nome, né? Esse é o significado desse nome, né? Até 1943, esse foi o nome dessa localidade, tá? Pedreira. Mas por que Pedreira? Porque em 1859, né, um político, né, o Luiz Pedreiro do Couto Ferraz, que foi governador do Rio de Janeiro, governador do Espírito Santo, foi senador, deputado-geral, que é o equivalente hoje a deputado federal. Ele foi um enviado, tá? Ele foi enviado pelo governo imperial justamente com a função de fiscalizar as obras de abertura do que hoje é a rodovia SC 418, tá? Então, ele acabou recebendo do governo, né, da direção da colônia Dona Francisca, um lote de terras, né? Esse lote de terras, né, ele acabou recebendo 500 braças quadradas de terra. Isso equivale, tá, a 1.672 metros quadrados. Então, esse terreno, foi justamente a partir desse lote, desse terreno, né, que o Luiz Pedreira do Couto Ferraz ele acabou recebendo da direção da colônia Dona Francisca, que acabou surgindo o que hoje é o distrito de Piraberaba, tá? Então, por isso que Piraberaba tinha o nome de Pedreira, tá? Isso era uma homenagem a esse político, né, que veio lá do Rio de Janeiro com a função de fiscalizar as obras da Estrada Dona Francisca, tá? Bom,
Mas além do surgimento de Piraberaba, o que mais aconteceu em Joinville? Como estava Joinville em 1859? Bom, o panorama geral de Joinville era o seguinte, tá? Em 1859, ali em dezembro de 1859, a população de Joinville, da então colônia Dona Francisca, tá? Era de 2.475 pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, tá? Isso seria equivalente hoje à população da cidade, do município de Brunópolis, tá? Brunópolis é uma cidadezinha que está localizada, vizinha de Curitibanos, e que está localizada na região serrana do estado, tá? Essa cidade de Brunópolis, ela tem a população dela é de 2.489 pessoas. Entre os 395 municípios de Santa Catarina, Brunópolis ela está na posição da 269ª colocação. Então, entre os 395 municípios de Santa Catarina, Brunópolis ela está no número 269 em matéria de população, tá? Brunópolis, repetindo, que é uma cidade vizinha de Curitibanos, tá? Mas continuando, tá? Ao longo de 1859, chegaram 288 imigrantes, tá? Desses 288 imigrantes que chegaram ao longo do ano de 1859, 63 deles acabaram reimigrando, principalmente para Curitiba, tá? Existiam em 1859 113 casas na região urbana da então colônia Dona Francisca, né? 483 casas existiam na área rural, tá? Existiam 23 engenhos de açúcar, 39 engenhos de farinha, de mandioca, né? 7 engenhos de arroz, 3 serrarias, 5 fábricas de telhas, né? E uma olaria, 3 fábricas de cerveja, 2 fábricas de vinagre, 1 curtume e 4 fábricas de charuto, tá? Então esse era o panorama geral de Joinville em 1859, que foi a data, né, que o nosso amigo Hugo Delite chegou aqui com a esposa, né, com o irmão e com a esposa do irmão, tá? Bom, uma última informação, tá, que em 1º de julho de 1859, o contrato que a sociedade hamburguesa tinha com o governo imperial, tá, ele acabou sendo renovado por mais 5 anos, tá? Por esse contrato, né, de 1859, a sociedade hamburguesa ela receberia uma verba de 3 contos de réis, isso por ano, tá? Essa seria a subvenção que essa empresa ela receberia, tá? O governo imperial ele se obrigou a pagar 2 contos e 500 mil réis por mês, tá? Esse dinheiro que eu estou dizendo seria para o pagamento dos colonos que trabalhavam, né, na abertura da estrada Dona Francisca, né, que é a atual SC 418, e o governo imperial, ele também se obrigou a liberar uma verba de 16 contos de réis. Então, esses 16 contos de réis seria um dinheiro que seria emprestado aos imigrantes que viviam, né, na colônia Dona Francisca. Só que tem um detalhe, né? Esse contrato, né, parece ser um contrato bem vantajoso, só que o governo, né, ele custava a soltar essa grana. Então, digamos que o governo imperial não era, digamos, muito pontual na hora de pagar esse dinheiro, né? Então, coisas de Joinville, né? Daquela Joinville da antiga colônia Dona Francisca, né? Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está ficando bem chato, né? Mais uma vez eu agradeço a atenção e o carinho de vocês, né? E tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!